O tema dessa noite está contido no versículo de número 20. Peço os irmãos que dêem uma olhada. No versículo de número 20, o nosso tema nessa noite: a justiça, somente a justiça. A justiça, somente a justiça. O verso 20 trata desse assunto. A justiça seguirás, somente a justiça. A justiça, somente a justiça. O meu objetivo nessa noite, amados, é apresentar qualidades da verdadeira justiça. Quais são as qualidades da verdadeira justiça? Esse é o nosso objetivo nessa noite. Então vamos mergulhar um pouquinho nesse texto e vamos trazer à nossa memória o que Moisés queria falar para aqueles irmãos que estavam ali. O processo legal, queridos, de Israel era uma reunião sistêmica. Embora houvesse diversidades e referências a respeito do juízo, e aí eu quero já trazer alguma informação para vocês. O juízo é o conceito livre que o juiz forma a respeito de um fato. Então o juiz, ele é livre para formar o seu juízo. O juízo seria o entendimento do juiz. Naqueles dias, os sacerdotes deveriam preservar as leis. Os sacerdotes preservavam as leis, forneciam interpretações reais e autênticas, citação como, por exemplo, de Malaquias, capítulo 2, versículo 7, e lá você lê o seguinte, Malaquias 2, 7, porque os lábios dos sacerdotes devem guardar o conhecimento, e da sua boca devem os homens procurar instrução, porque ele é mensageiro do Senhor dos Exércitos. Essa era a função do sacerdote. Eles tinham a responsabilidade de interpretar as leis, mas os juízes e os oficiais deveriam formar os seus juízos pautado no que a lei prescrevia. Então, dito isso, nós podemos entender o que Moisés queria naquele primeiro momento. Ele sendo o principal juiz, Moisés foi o principal juiz de Israel, e logo ele também possuía os seus assistentes, seriam aqueles que estavam com ele, ajudando a interpretar, a ter um juízo em relação às próprias leis. E os seus assistentes eram os anciãos. Essa palavra ancião, a gente nos leva ao Novo Testamento, e nos lembra a pensar nos presbíteros, pelo qual Paulo ele tanto roga. Peço aos presbíteros da igreja, que eles sejam, primeiro, maduros, temente a Deus, que possam realmente coordenar bem a sua casa, para que possam também administrar bem a igreja do Senhor. Essa palavra ancião vem daqui, desse conselho em que Moisés, como principal juiz, e os seus assistentes, eles formavam para aplicar a justiça. O nosso texto, essa noite, contempla dois grupos. Eu quero que você olhe para o versículo 18 e já comece a observar os dois grupos que Moisés está destacando aqui. Primeiro o grupo dos juízes, depois o grupo dos oficiais. Juízes mais oficiais. Esses homens eram eleitos, esses homens eram escolhidos. Não era qualquer pessoa que se transformava num juiz de uma noite para a outra, nem muito menos um oficial, alguém que pudesse ministrar diante de Israel. Aparentemente, meus amados, todas as cidades, elas deveriam compor os seus conselhos, deveriam compor os seus tribunais, deveriam compor os seus fóruns, deveriam ter os seus juízes e também os seus oficiais para estarem trabalhando para o bem-estar do povo. Os juízes trabalhavam para o bem-estar do povo. Mas, no sermão passado, nós estudamos o seguinte tema. Abordamos, se você voltar aí, capítulo 16, foi o assunto do culto de domingo passado. 3 festas bem características. Então, Moisés ele sai dessas festas, da celebração do povo de Deus, e agora ele vai para a atividade, ele vai agora para a função dos juízes.
as 6 festas, Páscoa, Pentecostes e Tabernáculos. Nós falamos no domingo passado que essas festas são até hoje marcos imexíveis, marcos irremovíveis, porque nós comemoramos essas festas sempre que nos reunimos na casa do Senhor. Hoje mesmo você já está celebrando a festa dos tabernáculos. Isso foi assunto do domingo passado, mas hoje o nosso resumo é: Deus instituiu o magistrado para o nosso bem. Hoje eu quero falar de justiça, quero falar de juiz, quero falar de oficiais, e quero que você pare e pense um pouquinho sobre o papel do juiz, sobre o papel do magistrado, sobre a nossa vida. A exposição do capítulo 16, versículo 18 ao versículo 22, nos leva, irmãos, a relembrar algo que aconteceu aqui em Brasília. Aqui em Brasília vai acontecer algo tamanho que vai marcar a história do Brasil. Quantos aqui já ouviram falar da Lava Jato? Todos nós. A Lava Jato é um marco. É um marco na história do Brasil. É um marco na história da justiça. É um marco da história, quiçá mundial, semelhante à Itália, que passou por momentos semelhantes ao processo em que se instaurou a Lava Jato. E a Lava Jato, gente, nasce em Brasília. Eu não vou aqui contar a história da Lava Jato, porque você sabe. E você sabe as personagens principais dessa história: o Ministério Público, o Judiciário e todos os políticos do nosso país, as maiores empresas e todo um contexto que foi revelando um esquema em que a justiça foi se aflorando e se mostrando, e algumas pessoas foram crescendo e foram aparecendo. Calma, eu não vou entrar no mérito das pessoas, das personagens envolvidas, mas eu quero que você puxe na sua memória, pense na sua memória todo o processo da justiça. Então, nessa noite, o nosso tema é a justiça, somente a justiça, baseado no versículo de número 20, e em primeiro lugar, porque a justiça, somente a justiça, julga o povo com reto juízo. Muito bem, é isso que eu gostaria que você marcasse no finalzinho do versículo de número 18. Que julguem o povo com reto juízo. Veja bem aí esse versículo. Os juízes e os oficiais constituirás em todas as suas cidades, que o Senhor teu Deus te dê entre as suas tribos, para que julguem o povo com reto juiz. Meus queridos, o versículo de número 18 não é improvável que os juízes, que traz o nome em hebraico sopete, que tenham sido líderes dos conselhos locais, não, mas seriam também chefes, seriam representantes daquelas tribos. O segundo grupo, os oficiais, era uma espécie de assistentes. A raiz aqui significa escrever. Isso significa que os juízes formavam um conceito a respeito da lei e os oficiais escreviam. Não era simplesmente os escribas, porque havia já os escribas naquele período, mas eram pessoas responsáveis para transcrever a sentença, o pensamento, a formação do juízo daqueles homens que estavam ali diante da lei, diante dos fatos, exercendo a justiça para com o povo, de forma reta. Amados, nós podemos mesmo ver isso aí em algumas citações, como em 1 Crônicas 23, 4, 26, 29. Esse termo é utilizado para expressar que essas pessoas eram responsáveis para julgar os trabalhos dos outros, que eram trabalhos forçados, e também havia os oficiais administrativos. Ambos estavam ali para cumprir a formação de um grupo especial e seleto
com Moisés. Bom, essa é a primeira verdade e a primeira qualidade da justiça. Eu gostaria que você mais uma vez olhasse para o versículo de número 18 e circulasse a palavra reto. O que é reto? O que é a busca pela verdade? Nós temos no direito um lema que diz que o direito é a eterna busca pela verdade, por aquilo que é reto, por aquilo que é correto. E cabe agora a gente perguntar: o que é reto? O que é verdadeiro? Quem antes se denominou eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu gostaria que você já começasse a colocar na sua cabeça e no seu coração que o verdadeiro juiz é aquele que vai voltar com todo o poder e que vai julgar a nossa igreja, que vai julgar a nossa vida, que vai julgar os nossos fatos. A responsabilidade dos juízes era para julgar o que era reto, literalmente um julgamento de justiça. O termo justiça mostra aquilo que é reto. Talvez a Lava Jato esteja até terminando, esteja agonizando. Mas eu quero dizer algo para você: a justiça de Jesus não. Algumas pessoas dizem que a justiça do Senhor Jesus tarda, mas não falha. Eu quero discordar dessa afirmação. Eu quero afirmar que a justiça do Senhor, ela não tarda, ela não demora. A justiça do Senhor, ela acontece na hora certa, no momento certo, no kairos de Deus. Assim, queridos, a responsabilidade desses juízes era julgar o povo com reto juízo. Termo justiça, aquilo que é certo, aquilo que o indivíduo tem de fato e de direito. Aquilo que não se aceita suborno, aquilo que não se aceita outro meio termo. O certo é o certo. Assim deveria ser. Assim Yahvé institui os magistrados para o bem do povo e não para o malefício. Mas, em segundo lugar, queridos, versículo 19 e 20, continue olhando. A verdadeira justiça, a justiça somente pela justiça, em segundo lugar, é para que vivais. Versículo 19 diz: não torcerás a justiça, não farás acepção de pessoas, nem tornarás suborno, porquanto suborno cega os olhos dos sábios, subverte a causa dos justos. A justiça seguirás, somente a justiça, para que vivais. Aí está. Segundo lugar, para que vivais. No verso 19, 3 regras são apresentadas apoditicamente. Esse termo apoditicamente já está na nossa mente. Você sabe o que é uma lei apodítica. A lei de um verbo só. Faça ou não faça. Essa é a lei apodítica. Não torcerás a justiça. Então, aí vem a lei. Não fará acepção de pessoas, nem tomará suborno. Possivelmente essas 3 frases sejam citações de um antigo código de leis, e a terceira, seguida por uma breve explicação, é expressa em termos de um antigo provérbio. A expressão não farás acepção de pessoas é bem-vinda, tendo o significado literal. A justiça pela justiça. E dizem que aquela senhora que está com uma venda nos olhos e uma balança na mão, ela está com os olhos fechados para ela não fazer acepção de pessoas. Isso é o símbolo do direito. Dizem isso. Mas nós estamos olhando para a palavra de Deus, estamos vendo que a justiça verdadeira, justiça pela justiça, não faz acepção de pessoas. E ela é para o bem, para ser bem vivida e tendo um significado bem literal. Versículo de número 20. A justiça seguirás somente a justiça, para que vivas, e possuais em herança a terra que dá o Senhor teu Deus. Aqui vemos uma observação da retórica do discurso.
O escritor não se contempla em citar a lei, mas vai além, apresentando contundentemente as implicações da mesma. Ele diz: a justiça seguirás, somente a justiça, e acrescentarás ainda a motivação de que a obediência às leis de Deus é o único meio de desfrutar as suas bênçãos. Veja, você sabe que a verdadeira justiça é Cristo. Você sabe que a verdadeira justiça emanou de Deus. Você sabe que Jesus, Ele traz em si o cetro da justiça. Ele julga com equidade e julgará com força e poder. É claro que nós estamos vivendo aqui uma teocracia. Aqui é teocracia. É o governo de Yahvé, é o governo de Deus. E na teocracia, os juízes e oficiais seriam para promover a vida. Promover a vida. Pois a morte seria uma sequência natural dos condenados. Porque aqueles que estivessem em falta seriam mortos. Você nunca ouviu falar na lei de Talião? Olho por olho, dente por dente. Essa lei está aqui inserida aqui. Nós estamos falando desse contexto. Eu quero que você entenda isso. Por isso os juízes e os oficiais deveriam promover a vida, a equidade, a justiça. Essa é uma qualidade da justiça. Em segundo lugar, se lembra da primeira qualidade? A primeira qualidade é buscar o que é reto. A segunda qualidade agora está inserida aí, é promover o que? A vida. A segunda qualidade da justiça é a promoção da vida. E a promoção da vida em Deus. E o texto diz: cada cidade deveria ter juízes para o bem e não para o mal. Terceiro lugar, versos 21 e 22. Não estabelecerás poste de ídolos, plantando qualquer árvore junto ao altar do Senhor teu Deus, que fizeste para ti, nem levantarás coluna, o qual o Senhor teu Deus odeia. Versos 21 e 22, primeira das duas leis, enfatizamos o fato de que Yahvé, apenas Ele, era o Deus de Israel. E esse conceito era básico para o povo que ali estava, para a religião. Daí os processos judiciais eram de extrema dificuldade, e quando houvesse essas dificuldades, deveriam buscar os sacerdotes. Os juízes e os oficiais trabalhavam conjuntamente com os sacerdotes. Olha, o que a lei diz sobre esse fato? Olha, o seu João, ele foi pego roubando 5 galinhas. O que a lei diz sobre isso? Eu não sei como julgar o seu João. O que a lei diz sobre isso? Eles iam buscar na palavra de Deus. Eles iam buscar através da orientação dos sacerdotes, para que pudesse promover a existência da vida. Irmãos, o que a nossa confissão de fé diz sobre tudo isso? Nós estamos vindo de um encontro de casais, foi maravilhoso. Eu quero aqui agradecer a companhia do presbítero Luciano, da irmã Lívia. Foi um final de semana que nós estávamos precisando, foi muito bom. Da próxima vez, vamos ver se a gente leva mais um grupo daqui para estarmos juntos. Em dado momento, lá na sauna, eu estava conversando com um irmão, e ele estava falando assim: pastor, por que o povo de Deus sofre? Ele me fez uma pergunta: por que o povo de Deus sofre com os demais? Talvez você, em algum momento da sua vida, já teve assim, decepcionado, ou está decepcionado com a política, ou está decepcionado com a justiça, que não é mais uma justiça que promove vida, que promove equidade, que promove o que está aqui na Bíblia. Talvez você esteja preocupado com isso. Mas você sabe que a nossa confissão de fé, no capítulo 23, trata desse assunto? E eu quero talvez trazer uma certa decepção para você agora. Eu não vou facilitar não, porque não facilita. 23:1 diz: Deus, o Senhor Supremo, Rei de todo o mundo. Primeiro, os magistrados estão debaixo da soberania de Deus.
Primeiro, os políticos, os governadores. Nós não estamos numa monarquia, nós estamos numa democracia. Essas pessoas que são eleitas, elas são eleitas debaixo do Supremo Rei, do Supremo Governador, daquele que intervém no mundo. Deus vê e age no mundo. Essas pessoas estão aí. Deus, o Supremo Rei de todo mundo, para a sua própria glória e para o bem público, constituiu sobre o povo magistrados civis. E a eles, vocês e eu estamos sujeitos. E, para este fim, os armou com poder de espada para defesa e incentivo dos bons e castigo dos malfeitores. Isso significa 3 coisas. A primeira coisa, se o governo é bom, todo o povo se alegra. A segunda coisa, se o governo é ruim, todo o povo sofre. E terceira coisa, a igreja, que é o povo de Deus, que é o povo militante, que somos nós, não devemos ter os nossos olhos direcionados para os magistrados, porque eles prestarão conta àquele que os colocou no governo. Não há um governo que não está debaixo da égide de Deus. Isso é bom ou ruim, queridos? O que você acha? Isso não minimiza a nossa responsabilidade em aspecto nenhum. Primeiro, nós temos que ter responsabilidade com as leis cíveis. Segundo, justiça se combate com justiça. Terceiro, o sumo juiz é Jesus Cristo, aquele que vem e julgará todos, sem fazer acepção. Mas o que a Bíblia fala sobre isso? Romanos 13, de 1 a 4. Todo homem seja sujeito às autoridades superiores. Significa que eu e você devemos estar sujeitos ao governo. Agora, se fulano de tal não está dando certo, a sua obrigação é orar por ele, é orar pelo sistema, é chorar aos pés do Senhor, porque Ele é o supremo juiz. Todo homem seja sujeito às autoridades superiores, porque há autoridades que não procedem de Deus. Porque não há autoridades que não procedam de Deus. E as autoridades que existem foram por Ele instituídas, de modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus. Deixa eu tomar uma aguinha aqui por causa da minha garganta. Pare e pense. Nós estamos ministrando por um povo que é um povo de carne de pescoço, como a gente já colocou aqui. Tem muito crente que é carne de pescoço, que acha que pode burlar as autoridades, as leis. Irmãos, nós começamos a ver agora autoridades religiosas, que se dizem autoridades religiosas, pastores, missionários, respondendo à justiça. Veja aqui, veja comigo. Nunca se esperava um pastor ser preso por vender drogas. A gente já começou a ver isso. Nunca se esperava ver cristãos sendo levados às grades por corrupção. Você tem visto isso, eu não quero citar nomes. Não é porque você é crente, que você tem o Senhor Jesus Cristo, que você está à margem do poder dos magistrados, da justiça, da consequência das leis. A Bíblia diz aqui, nós estamos em Romanos 13, de 1 a 4, onde Paulo está falando assim, de modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus.
E os que resistem trarão sobre si mesmo condenação. Porque os magistrados não são para o temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade? Queres tu não ter medo de ser preso? Queres tu não ter medo de pagar um imposto? Queres tu não ter medo de ser recorrido pela justiça? O que o texto diz? Faz o bem. Aleluia, queridos. A justiça pela justiça. E veja que o texto diz assim: faz o bem e terás louvor dela, visto que a autoridade é ministro de Deus para o teu bem. Entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ele traz a espada. Eu lembro uma vez que alguém era um coronel, estava com a gente, e um coronel cheio de metralhas. Aí ele chegou na reunião e falou assim: olha, eu porto a espada. Sim, sou autoridade. O que ele estava falando? Ele tinha autoridade do Estado. Uma palavra de desacato ele poderia levar preso. Entretanto, irmãos, Pedro 2, 13 e 14 diz: sujeitai-vos toda a instituição humana por causa do Senhor, quer seja o rei como soberano, que as autoridades como enviadas por ele, tanto para o castigo dos malfeitores, como para o louvor daqueles que praticam o bem. Sujeitai-vos todas as instituições humanas, porque toda instituição humana está debaixo de quem? De Deus. De Deus. Nessa noite você estudou comigo a justiça somente pela justiça. Em primeiro lugar, a justiça julga o povo e ela deve buscar a retidão. Em segundo lugar, a justiça é para que vivas. E em terceiro lugar, a justiça é Deus de Israel. A justiça é Deus. A justiça é Jesus Cristo. A justiça é o Espírito Santo, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Irmãos, o que essa passagem te ensinou nessa noite? O que você vai levar para sua casa? Primeiro, os magistrados estão aí para o nosso bem. Ah, mas pastor, mas não está dando nada certo. O povo tem o governo que ele merece. Alguma coisa está falhando com a igreja. Eles não devem serem considerados deuses. Eu já lidei com tanta gente que achava que o poder fazia dele de um Deus. Eu lembro uma vez que eu estudava direito, aí o juiz chegou para mim e falou assim: ó, pastor, se eu quiser eu vou lá e fecho a sua igreja. Ninguém entra na sua igreja. Se eu quiser, o senhor faz isso mesmo. O senhor tem o poder do Estado. Tem muita gente achando que é um Deus, mas não é. São homens eleitos por Deus para praticar a justiça, e somente a justiça, e dessa forma deve julgar o povo com retidão, com equidade, deve promover a busca da verdade, a fim de que pelo qual haja vida e não morte, atribuir a soberania de Deus. Mas irmãos, como é que você pode expandir o seu olhar? Doutrinariamente, teologicamente. Como você pode melhorar o teu olhar em relação à justiça cívica? Em primeiro lugar, quem estabeleceu o judiciário foi Deus. Quem estabeleceu os políticos foi Deus. Se não vemos juízes honestos, e se o processo está corrompido, e os julgamentos são feitos por acepção de pessoas, o que nós precisamos fazer? Como deve ser a nossa postura diante dos magistrados? Você sabe? Talvez hoje nessa noite esteja falando com alguém que está com processo da justiça. Quem sabe você entrou aqui nessa noite hoje e está com processo, precisando de um parecer há muito tempo. O que você deve fazer? A confissão de fé responde, mais uma vez: é dever do povo de Deus orar
Antes de tudo, orar. Orar pelos juízes, orar pelas autoridades, orar por aqueles que estão imbuídos de trabalho. Em segundo lugar, honrar. Jesus Cristo ensinou os seus discípulos a estarem pagando os seus tributos. Certa vez, você lembra da historinha do peixe? Como é que eu vou pagar esse tributo? Jesus, nós temos que realmente pagar César. Testa. Abre o peixe. Tira a moedinha. Dai a César e a Deus a justiça pela justiça. Irmãos, nós somos crentes ultimamente que nós não honramos os nossos compromissos. Não pagamos. Antigamente, você chegava numa cidade, eu vou falar da minha classe, o presbítero apresentava: aqui é o novo pastor da minha igreja, sou Manuel da padaria, pode vender para esse homem. Tudo que ele precisar só pode vender, porque ele vai pagar. Sou Antônio, lá no mercadinho, esse homem é da minha igreja, o pastor da minha igreja. E assim ele ia na padaria, ia na farmácia, ia no comércio, e aquele homem era um homem sério, era um homem que pagava, era um homem que honrava suas dívidas. Irmãos, hoje vem um crente, sabe o que a gente faz? As pessoas estão fazendo, estão saindo correndo desses crentes, porque sabe que não vão pagar a conta, porque sabe que vão dar um 71, porque sabe que não vão cumprir. Crente hoje não está sendo honesto. Justiça pela justiça. A justiça segue a justiça. E se você deve, você tem que pagar. É isso que Moisés está falando ali. E para o seu bem, para a sua vida. Honrar as suas pessoas. Honrar pagando os tributos, impostos. Obedecer às ordens legais, sujeitar as suas autoridades, tudo isso, coloca a mãozinha aqui, por dever de consciência. Nós temos falado muito sobre essa palavra na quarta-feira. Se você não sabe o que é consciência, fora o íntimo, ação onde o Espírito Santo reside, vem na quarta-feira, porque você vai saber o que é isso aqui. Você ainda tem consciência? Agravantes nós temos. Incredulidades, indiferenças, questões de fé não invalida a justa e legal autoridade do magistrado, nem isenta o povo da obediência que lhe prescreve. Romanos 13:1. Leia aí Romanos 13:1 para a gente fechar. Todo homem esteja sujeito. Quer ler? Vamos lá. Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por Ele instituídas. Quem são as nossas autoridades? Seu chefe é a sua autoridade? Sim, seu chefe é a sua autoridade. Aquele simples serviçal que está dirigindo o ônibus que você vai cedo para o trabalho, ele é uma autoridade? Sim. Quem são as autoridades do dia a dia sobre a nossa vida, que Deus coloca sobre nós? O policial, o guarda de trânsito, o motorista de ônibus, o chefe. Tem mais autoridades? Tem. Seu pai é autoridade sobre você? Sua mãe? Se você os tem, quero lhe informar que são. Sabe, meus irmãos, a gente precisa entender que a justiça, ela deve ser executada pela justiça. E que a justiça deve ser executada pela justiça, somente com a justiça, porque apresenta o que é reto. Porque busca a vida, porque é a justiça pela justiça, de Caiocine, e aí a gente joga para Jesus. É Jesus. Ele é a justiça. Quem sabe você está carente de justiça hoje? Eu estou vindo num encontro de casais.
E a gente falou muito de renovação de votos, de ser sincero. Quantas vezes nós achamos que o nosso marido ou a nossa esposa está faltando com justiça conosco? Quantas vezes? Quantas vezes você acha que um filho está sendo injusto com você? Uma filha está sendo injusta com você? Eu quero que você feche os seus olhos aí agora. Tente entender a justiça pela justiça. Se você quer a justiça, seja justo. Se você quer ser respeitado, respeita as outras pessoas. Falamos do respeito acima do amor, gente. Muitos casamentos já terminaram porque falta respeito. Falta respeito. E respeito é reconhecer a autoridade do outro. A minha liberdade vai até aqui. Daqui para cá começa a liberdade do outro. Tem muita gente que não sabe mais o que é justiça pela justiça. Que nessa noite o Senhor Deus ministre no seu coração a verdadeira justiça que emana de Cristo. Amém?